Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, para falar de Vasco da Gama e claro, né, expectativa por reforços cada vez maior e nada. Mais um dia se passou e nada aconteceu. O Vasco tá num marasmo, meu amigo, que parece que o time é o líder isolado da Série B, que tá aí passeando na Série B, que já garantiu acesso, né? Parece que tá tudo bem, porque no clube ninguém se movimenta. O treinador pediu reforços, a torcida exige reforços, a torcida na expectativa por reforços, mas nada acontece. Ninguém é apresentado. Mais um dia passou e a torcida não tem um fato novo, a torcida não tem um motivo para voltar a acreditar que o clube vai conseguir, enfim, esse acesso, que o clube vai conseguir deslanchar aí nessa competição. Tá complicado, meu amigo, tá complicado, é difícil até arrumar ânimo para vir aqui gravar vídeo, mas a gente segue aqui e vamos falar. Nesse vídeo a gente vai falar de Nenê também, a participação especial do meu amigo Gabriel Amaral, lá do canal Raiz Tricolor. Ele vai dar ali a visão dele dessa história do Nenê no Vasco, como a torcida do Fluminense reagiu, se existe mesmo a possibilidade de o Nenê vir ou não para o Vasco. Enfim, muita coisa pra gente falar depois da vinheta. A vinheta rodou agora. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, mais um dia se passou e nada, zero reforços apresentados. O Vasco vai com o mesmo time que está em 11º na Série B do Campeonato Brasileiro, o mesmo elenco, é com esses caras aí mesmo que a gente vai encarar a Ponte Preta no final de semana. Tudo bem, se chegasse alguém hoje, não ia dar tempo de estrear no domingo, né? Mas eu acho que pelo menos mudaria o ânimo, né? O torcedor tá querendo um fato novo, o torcedor tá querendo de novo um motivo para voltar a abraçar. E o torcedor do Vasco, cara, o torcedor do Vasco não exige até muita coisa. É um torcedor que dá muito pro clube e recebe quase nada em troca. Então se o Vasco apresentasse alguém, se o Vasco anunciasse um reforço, se o Vasco anunciasse alguma mudança, o torcedor de novo abraçaria o clube, fecharia aquela corrente, vambora que a gente vai subir, tamo junto aqui, vamos lá. Mas nem isso a diretoria foi capaz de fazer, né? Nem para renovar o ânimo do torcedor a diretoria foi capaz de fazer. A única medida, desde a derrota contra o Operário até esse jogo contra a Ponte Preta, aparentemente vai ser mesmo o afastamento ali, né, do Juninho e do MT, que voltaram para o Sub-20. É muito pouco, isso não vai adiantar, isso não vai resolver o problema. E bom, se a diretoria do Vasco, se o Alexandre Pássaro, se o departamento de futebol acha que está tudo bem, a matemática mostra que não está nada bem, né? A matemática mostra que a situação é desesperadora, meu amigo. Que se você aí não está desesperado, se você está tranquilo, você está errado. E a diretoria do Vasco está errada, a diretoria que não se movimenta, que não traz um fato novo para o torcedor, que não dá uma resposta para o torcedor, que deixa tudo acontecer aí, vai empurrando com a barriga. Tá errado. A situação é desesperadora e os números mostram isso, né? Essa diretoria que gosta tanto de número, que gosta de planilha, que é isso aqui, é austeridade, a gente tem que cortar aqui, cortar ali. Os números, vocês não gostam de números? Os números estão mostrando que tá tudo uma M, que tá difícil, que a situação tá complicada. O Goiás ganhou hoje, abriu 10 pontos do Vasco. É isso, essa é a situação do Vasco. E o matemático Tristão Garcia, ou agora vocês vão brigar com o número também? Não dá para brigar com o número, né? O Tristão Garcia disse que a chance do Vasco subir para a primeira divisão é de 10%. 10%. E com esse time, sem contratar ninguém, eu afirmo aqui, a chance de subir é 0%. A chance de subir é 0%. Com esse time que o Vasco tem, não sobe. É impossível subir. Já mostrou no primeiro turno. Ou alguém acha que nesse segundo turno o Vasco vai fazer campanha de campeão. Vai ganhar aí uma cacetada de jogos e vai subir. Com o mesmo time, sem mudar nada. São os mesmos jogadores. São as mesmas peças. Só Juninho e MT que desceram para o Sub-20. Agora vai. Não vai, né? Já está mais do que provado que não vai. A culpa é de quem insiste no erro, né? O erro tá aí. O treinador já expôs o erro, o torcedor já vem cobrando desde a primeira rodada contra o Operário que o Vasco perdeu. E enfim, e nada muda, né? Os caras estão brincando, não dá para acreditar. Enfim, vamos lá. Só trazendo aqui para a matemática, já que eles gostam de números, o Vasco precisa de mais 36 pontos para chegar aos 64
que são recomendados pelo professor Tristão Garcia para conseguir o acesso. Ou seja, o Vasco precisaria de 12 vitórias, ou 10 vitórias e 6 empates, ou então 9 vitórias e 9 empates nos 18 jogos que restam. E aí, você hoje, faltam 18 jogos, você imagina o Vasco vencendo 10? Você imagina o Vasco vencendo 12? Você imagina o Vasco vencendo 9? Eu não imagino, de verdade. Eu não imagino o Vasco vencendo. Eu não consigo ver o Vasco hoje, sinceramente, ganhando de ninguém. É complicado. Enfim, e mais uma semana se passou e nada aconteceu. O único burburinho que a gente teve nessa semana foi em relação ao Nenê. O Nenê do Fluminense, né, insatisfeito lá no Fluminense. Teria entrado em contato com pessoas do Vasco para saber como seria a aceitação. A gente sabe que o Nenê realmente é um cara que não lida bem com o banco de reservas, né? Se não está jogando, ele fica insatisfeito. Enfim, e aí surgiu esse burburinho, o Vasco negou, a torcida organizada também negou, que não teria contato nenhum com o Nenê, mas foi um assunto que está aí, que está em pauta. E eu convidei o meu amigo Gabriel Amaral, que é setorista do Fluminense, que tem um canal aqui também sobre o Fluminense, o Raiz Tricolor, um canal muito bacana também. Se você é tricolor e está aqui me assistindo, se inscreva lá no Gabriel Amaral. É um cara muito maneiro que eu conheci aqui também na internet, que a gente sempre troca ideia, me dá muita moral aqui, está sempre querendo ajudar também. Enfim, e eu perguntei para ele, né, cara, essa situação do Nenê, como repercutiu no Fluminense? Você acha que realmente existe uma possibilidade do Nenê vir para o Vasco jogar a Série B? Porque assim, eu vejo que o Nenê seria importante para o Vasco agora na Série B, né? Mas para a Série A, se o Vasco sobe na próxima temporada, eu acho que o Nenê não tem mais futebol para a Série A. Mas para esse momento, para esse fato novo, para mudar a autoestima ali do torcedor, para trazer de novo o torcedor para o clube, acho que o Nenê seria uma boa. E o Gabriel Amaral explicou como está a situação do Nenê lá no Fluminense e a opinião dele sobre todo esse assunto. Confira. Fala aí, Juninho. Fala, pessoal do Machão da Gama. Tô aqui para falar sobre o assunto Nenê. Eu sou Gabriel Amaral, sou do canal Raiz Tricolor, falo de Fluminense, né? Sou tricolor, sou jornalista. E, cara, sobre Nenê é um assunto complicado. Eu, de cara, já vou deixar uma coisa. Eu não acredito que ele vá pro Vasco, mas agora, pelo menos. Mas muito mais por uma situação de vocês do que pela nossa. Mas, enfim, o Juninho pediu pra falar até um pouco sobre a reação do torcedor do Fluminense. Por incrível que pareça, a maior parte da torcida do Fluminense quer a saída de Nenê. Ele já não é um jogador mais tão importante como foi, principalmente na temporada 2020. Tem sido reserva, já era reserva com Ganso. Com a saída de Ganso, que Ganso quebrou, né, o punho, a utilização foi de Casares e agora Marcão assumindo, tem utilizado o Iago Felipe por ali, que é um volante, tem jogado com 3 volantes e cortado esse tipo de jogador como é Nenê. Ele claramente está insatisfeito no Fluminense. Marcão não dá boas, como é que eu vou falar assim, não dá boas expectativas para ele, porque foi justamente nesse tempo todo, até Roger, ele era o único treinador que tinha colocado Nenê no banco algumas vezes. Roger colocou, mas foram poucas. Então, assim, ele não tem muitas expectativas futuras também para o Fluminense. Agora, se for falar em relação à ida para o Vasco, tem a questão da renovação dele. No ano passado, Nenê renovou com o Fluminense no dia 1º de setembro, foi quando anunciou. Ou seja, ele é um cara que gosta de organizar a sua carreira cedo. E ele sabe que ano que vem, assim como já era nesse ano, mas enfim, ano que vem é praticamente certo de que será a última temporada dele. Então, provavelmente, a questão da saída dele agora é porque talvez o Vasco, por isso é uma coisa que eu não acredito que ele vá agora pro Vasco, é porque o Vasco o quer pra Série B. E ele tem um salário alto no Fluminense, especulava-se no ano passado em torno de R$350 mil. Não sei após a renovação se permaneceu, mas não vi motivos para permanecer, para aumentar ou diminuir. Então, assim, eu acharia difícil o Vasco pagar esses 50 mil, esses 350 mil atualmente, e ele dificilmente abriria a mão desse salário, pelo menos até dezembro. A situação é complexa, a torcida do Fluminense, a sua maioria até gostou da ideia, tem uma parte que não, até pela saída do Vasco, pelo Vasco, tem aquela questão da imagem dele ser o segundo capitão do Fluminense, só tá atrás de Fred hoje, ter ali a relação com as crianças, isso ser quebrado, para algumas pessoas isso tem sido relevante, inclusive para mim, mas acho que o cenário é esse. Valeu e, pessoalmente, torço para levarem. 350 mil na folha era um alívio legal. Valeu, Juninho, um abraço!
E é isso, meu amigo. Eu concordo 100% aí com o Gabriel Amaral. Acho que nesse momento é muito difícil que o Nenê venha para o Vasco. Só se acontecesse uma reviravolta aí que realmente a gente não espera. Mas vamos aqui aguardar. E antes de ir embora, vamos anunciar aqui uma demissão. O Vasco demitiu o treinador do Sub-20, né? A diretoria do futebol de base do Vasco informou que Alexandre Gomes não é mais o técnico Sub-20, não é mais o técnico do time Sub-20 do Vasco, perdão. O clube agradeceu ali pelos serviços prestados e no lugar do Alexandre Gomes, quem vai comandar é o Igor Guerra, que era o treinador do Sub-17. Enfim, e o Sub-17 ficará a cargo aí do auxiliar Gustavo Caetano. Então várias mudanças aí na base do Vasco. Desde que o Carlos Brasil saiu, o Vasco vem passando por um momento também complicado na sua base. Eu vou ficando por aqui, volto amanhã, espero que com boas novidades, porque a coisa tá feia. Um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!